A paz de Jesus Cristo, Deus esteja abençoando a todos neste momento. Estamos de volta com mais uma porção da palavra de Deus para nossa reflexão e que o Senhor neste momento fale profundamente ao seu coração. Nós vamos meditar hoje no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 11 ao versículo 16, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa é uma palavra que o Senhor falou a Salomão, retratando esse contexto de uma aliança que Deus estava fazendo com ele. Salomão, nesse momento, está se posicionando diante de Deus como um intercessor. E dentro dessa realidade bíblica, Deus está chamando o seu povo para um conserto, né? Que seja na realidade pessoal, na vida pessoal, ou um conserto na vida com o próprio Deus. Era o momento em que Salomão havia acabado de construir o templo, e aí, pensando numa nova realidade espiritual, estabelecendo uma nova realidade espiritual para o povo, Deus convida Salomão, Deus chama Salomão para ser o representante dessa nova realidade espiritual. Ou seja, Deus está dizendo para Salomão neste momento, para o rei Salomão neste momento: eu estou pronto para agir, porém, o meu povo, vocês precisam estar prontos para viverem de acordo com a minha vontade, para obedecerem à minha vontade, para viverem uma realidade essencialmente santa, porque eu sou santo. Analisando esse texto, nós vamos meditar um pouco sobre o tema vivendo em conformidade com a ação de Deus. Porque é Deus quem age, é o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor quem move. Mesmo que esta realidade bíblica às vezes venha de encontro aos nossos corações, porque nós gostamos de agir, gostamos sempre, né, de assumirmos, né, o lugar da atividade, não da passividade. Deus fala a Salomão que ele é quem age. E aí cabe ao seu povo assumir uma postura de santidade, uma postura de conserto, uma postura de uma retificação relacional, né, com ele. E após a construção do templo, né, Deus está propondo uma nova realidade de vida espiritual para o povo. Então, essa palavra vai nos convidar, né, a vivermos em conformidade com a ação de Deus. E não agirmos no lugar de Deus, mas vivermos em conformidade com a ação de Deus. E a primeira coisa que vamos aprender dentro desse texto é que vivemos em conformidade com a ação de Deus quando nos identificamos com o nome que temos, ou com o nome que recebemos de Deus. No capítulo 7, versículo 14, a parte A desse texto, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus está dizendo que o povo é dele, está dizendo que o nome é dele, e ele empresta esse nome para o povo. Ele exerce o poder sobre esse povo porque o povo é dele. Ou seja, Deus trabalha em favor do seu povo. Deus age em favor do seu povo. Mas à medida que esse povo vive em conformidade com a essência de Deus, com a santidade de Deus, ele vai dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, nós não podemos nos esquecer
que somos propriedade de Deus, que temos um nome, e esse nome é o nome de Cristo. O nome é o nome de Cristo, o nome que nos dá autoridade ou condição de vivermos em conformidade com a ação de Deus, é o nome que Jesus nos deu, o nome de cristãos. Se vamos analisar o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de 9 a 10, o texto vai falar basicamente sobre isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tem o objetivo de Deus aqui para o seu povo. Nesse texto o Senhor detalha o pensamento que Deus tem para agir em conformidade à essência que o povo vive na sua presença, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, a palavra de Deus diz que o seu povo é propriedade dele. E esse nome, que é o nome de Cristo, que é um nome essencial na vida, né, do seu povo, é que vai trabalhar, é que vai proporcionar, é que vai estabelecer uma condição para a ação de Deus. Deus trabalha em favor do seu povo. Então, não podemos nos esquecer que somos propriedade de Deus e temos o nome de Cristo. E agora, o que vamos aprender com isso? Primeiro, que esse nome deve evidenciar o nosso caráter. Se temos o nome de Cristo, se somos propriedade de Deus, o nome que temos, né, o nome pelo qual vivemos deve evidenciar o nosso caráter, a nossa essência, aquilo que determina quem nós realmente somos, como somos ou o que somos. E esse caráter precisa ser evidenciado, né, onde nós estivermos, dentro de casa, no nosso trabalho, nas ruas, em relação a tudo que faz parte da nossa realidade de vida. Esse nome também deve evidenciar a nossa essência, aquilo que somos, aquilo que compõe a nossa essência, aquilo que realmente nos tornamos espiritualmente em Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, nós vamos pensar um pouco sobre essa realidade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Diz assim: vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O Senhor vai usar, através da sua palavra, duas figuras essenciais aqui: a figura do sal e a figura da luz. A utilidade do sal é conservar, é dar sabor, a da luz é iluminar, é mostrar, é revelar as coisas, tornar claro aquilo que estava oculto. Ou seja, se na qualidade de povo de Deus, de servo de Deus, de filhos de Deus, nós perdermos essa essência, a essência de sal, a essência que dá o sabor, a essência que conserva a justiça, conserva a paz, conserva o amor, conserva aquilo, ou todas as verdades concernentes a Deus, nós perdemos a utilidade, nós deixamos de cumprir um propósito estabelecido por Deus como parte da sua própria ação sobre a terra. Se perdemos também a qualidade de luz, se deixamos de iluminar, se deixamos de revelar a verdade através das nossas vidas, também deixamos de cooperar com a ação de Deus. Porque o Senhor usa essa essência, o Senhor trabalha no mundo através da essência dos seus filhos, através da essência daqueles que têm o seu nome dentro dessas duas simbologias, sendo sal e sendo luz, que conserva, né, tudo que existe à nossa volta. É a presença, é a ação de Deus através de cada um de nós. Quando nós conseguimos viver dentro de uma realidade de sermos sal e de sermos luz. Mas esse nome também deve evidenciar o nosso testemunho, ou seja, é através de nós, vivendo essa essência, que o nome do Senhor, que o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus,
experimentamos e testemunhamos para outras pessoas que nós somos filhos de Deus. E existem benefícios, e existem realidades espirituais, políticas, sociais que refletem isso, que é a verdade, a compaixão, a misericórdia, que é a cumplicidade, que é o amor, que é a participação, a entrega, é a justiça. Ou seja, tudo isso que nós somos em Cristo se manifesta através de um testemunho de vida, porque o Senhor, pelo seu poder, trabalha através das nossas vidas. Então, ser o que devemos ser nos leva a viver em conformidade com a ação de Deus. Guarde essa declaração bíblica. Ser o que devemos ser nos leva a viver em conformidade com a ação de Deus. E existe um texto que simboliza, o que caracteriza, o que reforça bastante essa ideia, que está em Gênesis capítulo 18, versículo 22 a 33. Olha bem o que diz esse texto. Gênesis 18, 22 a 33. É a experiência de Abraão intercedendo por Sodoma. Ele diz aqui: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com os ímpios? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não o destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: e se houver ali 30, respondeu o Senhor: não o destruirei, manterei por causa dos 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente, mas dessa vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para sua casa. Voltou triste, porque não havia ali 10 justos, não havia ali 10 pessoas que honravam o nome do Senhor, que viviam pelo nome do Senhor. E como nós sabemos, biblicamente, Sodoma foi destruída. Então nós aprendemos com esse texto, o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, que a realidade de sermos filhos de Deus, de termos o nome de Deus, nos dá, sim, o privilégio de vivermos em determinados lugares e, através dessa essência de pertencermos a Deus, de vivermos de acordo com a vontade de Deus, sermos usados por Deus para que o Senhor manifeste a sua ação, para que o Senhor abençoe o lugar onde estivermos, para que o Senhor preserve o lugar onde estivermos. Isso estava acontecendo com Sodoma. Se houvesse ali 10 pessoas justas, Deus teria mantido a cidade de pé, mas não havia 10 pessoas justas, não havia 10 pessoas que viviam baseadas no nome do Senhor, que honravam o nome do Senhor. Então, ser o que devemos ser nos leva a viver em conformidade com a ação de Deus. E se manifestarmos a essência de Deus, que é a santidade, que é o amor, que é a verdade, porque Deus é amor, Deus é santo, Ele vai agir motivado por essa essência que é sua e que habita em nós. Aí eu faço uma pergunta neste momento para a nossa reflexão, para finalizar a nossa reflexão. Qual tem sido a nossa diferença em ter o nome de Cristo? O que nos faz diferente?
O que nos torna diferente, ou que tem nos tornado diferente, a realidade de termos o nome de Deus e sermos chamados pelo nome de Deus. Dentro de várias realidades na nossa vida, como, por exemplo, nas palavras que pronunciamos, que falamos, que nos torna diferente. O que torna essencialmente o lugar melhor quando nós falamos. O que torna essencialmente as coisas melhores quando nós falamos. Ou quando nos comportamos. Ou quando agimos. Ou quando reagimos. Ou quando pensamos. Ou quando refletimos algo. O que torna o lugar diferente? Que atmosfera é gerada através da nossa essência? Que atmosfera é gerada dentro da nossa casa onde estamos? Que atmosfera é gerada nas ruas por onde passamos? Que atmosfera é gerada no país, na cidade onde habitamos? O que nós estamos realmente produzindo para a nossa realidade de vida? Tem proporcionado a ação de livramento de Deus? Tem proporcionado, tem impulsionado a ação, porque Deus é claro em declarar na sua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo que se chama pelo nome do Senhor, viver algumas realidades que ele vai classificar aqui dentro da sua palavra, Deus vai dizer que ele ouve, que ele vai agir, que ele vai transformar, que ele vai curar, que ele vai libertar, que ele vai trazer alimento, que ele vai repreender as pestes, porque isso não tem acontecido. Será que está faltando essa essência? Será que de fato estamos vivendo? Será que de fato estamos retratando a realidade de termos o nome do Senhor? Será que estamos vivendo na essência de Deus, e essa essência é uma essência proporcional à ação de Deus? A palavra do Senhor diz: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.